Então, na outra parte a gente falou sobre a introdução do RISG, né? R1, que é o RISG. Então, vamos começar a falar do título 1, que são das generalidades. Capítulo 1, da finalidade e da aplicação. Artigo 1º. O Regulamento Interno dos Serviços Gerais, RISG, prescreve tudo quanto se relaciona com a vida interna e com os serviços gerais das unidades consideradas corpo de tropa. Unidades consideradas corpos de tropa, estabelecendo normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício dos cargos e das funções de seus integrantes. Parágrafo 1º. O RISG também estabelece normas para a guarnição militar do Exército e para as substituições temporárias. Parágrafo 2º. As prescrições do RISG estendem-se às demais OMs do Exército, no que lhes for aplicável. Artigo 2º. Ao comandante do Exército cabe resolver os casos omissos verificados na aplicação deste regulamento. Capítulo 2. Do Exército Brasileiro, do Comando do Exército e das denominações. Seção 1. Do Exército Brasileiro. Artigo 3º. O Exército é uma instituição nacional permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe também ao Exército o cumprimento de atribuições subsidiárias explicitadas em lei complementar. Seção 2 do RISG. Do Comando do Exército. Artigo 4º. O Comando do Exército, órgão integrante da estrutura organizacional do Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro do Estado e da Defesa, tem por propósito o preparo e o emprego da força para o cumprimento de sua destinação constitucional e de suas atribuições subsidiárias. Artigo 5º. O Comando do Exército compreende suas OMs, suas instalações, seus equipamentos e seu pessoal em serviço ativo ou na reserva. Artigo 6º da seção 2 do RISG. Artigo 6º. A organização pormenorizada do Comando do Exército é regulada por legislação específica. Artigo 7º. O comandante do Exército, nomeado pelo Presidente da República, exerce a direção e a gestão do Exército, no âmbito de suas atribuições. Parágrafo único. O comandante do Exército desempenha suas funções por intermédio dos órgãos de comando, de assistência direta e imediata, de direção e de apoio, previstos na legislação que regula a estrutura regimental do Comando do Exército. Artigo 8º. O Comando do Exército está estruturado em 1. Órgãos de assessoramento superior. A. Alto Comando do Exército e Conselho Superior de Economia e Finanças. 2. Órgão de assistência direta e imediata ao Comandante do Exército. Gabinete do Comando do Exército, Centro de Comunicação Social do Exército, Centro de Inteligência do Exército e Secretaria-Geral do Exército. 3. Órgão de Direção Geral, o Estado-Maior do Exército. 4. Órgãos de direção setorial, departamentos, secretarias e comando de operações terrestres. Tá? Então, o Comando do Exército está estruturado em órgãos de assessoramento superior, órgãos de assistência direta e imediata ao comandante do Exército, órgãos de direção geral, o Estado-Maior do Exército, órgãos de direção setorial e órgãos de apoio, diretorias, centros e instituições integrantes dos ODS, organizações diretamente subordinadas. Os órgãos de assessoramento superior é formado pelo Alto Comando do Exército e o Conselho Superior de Economia e Finanças. Os órgãos de assistência direta e imediata ao Comando do Exército são o Gabinete do Comandante do Exército, o Centro de Comunicação Social do Exército, o Centro de Inteligência do Exército e a Secretaria-Geral do Exército. Os órgãos de direção geral é o Estado-Maior do Exército. O órgão de direção setorial são os departamentos, as secretarias e os comandos de operações terrestres. E os órgãos de apoio são as diretorias, os centros e institutos integrantes dos ODS. E prossegue no próximo vídeo.
Então, prosseguindo aqui com a estrutura do Exército, né? Então nós temos que o Exército é dividido em vários órgãos, tá? O Comando do Exército está estruturado em vários órgãos: órgão de assessoramento superior, órgão de assistência direta e imediata ao comandante do Exército, órgão de direção geral, o Estado-Maior do Exército, órgãos de direção setorial, órgãos de apoio, força terrestre, os comandos militares de área e as entidades vinculadas, tá? Parágrafo único. A consultoria jurídica adjunta do Comando do Exército, integrante da consultoria jurídica do Ministério da Defesa, tem sua competência, estrutura e funcionamento dispostos em ato do Advogado-Geral da União, ok? Então, o Comando do Exército está estruturado em cinco órgãos: assessoramento superior, o órgão de assistência direta e imediata ao Comando do Exército, o órgão de direção geral, os órgãos de direção setorial, os órgãos de apoio, a força terrestre e os comandos militares de área e as entidades vinculadas, tá? Desculpa, são sete estruturas do Exército. Aí ele fala aqui no parágrafo único que a consultoria jurídica adjunta do Comando do Exército, integrante da consultoria jurídica do Ministério da Defesa, tem sua competência, estrutura e funcionamento dispostos em ato do Advogado-Geral da União. Então, a princípio, ela não faz parte da estrutura do Exército. Então, recapitulando, os órgãos de assessoramento superior é o Alto Comando do Exército, né? Às vezes tem a RACE, reunião do Alto Comando do Exército, né? E o Conselho Superior de Economia e Finanças, a CEF, né? Os órgãos de assistência direta e imediata ao Comando do Exército são o Gabinete do Comando do Exército, o Centro de Comunicação Social do Exército, o CIE, que é o Centro de Inteligência, e a Secretaria. Então, de órgãos de assessoramento superior nós temos 2, órgãos de assistência direta e imediata ao Comando do Exército nós temos 5, última forma 4, tá? O órgão de direção geral é só um, que é o Estado-Maior do Exército. Os órgãos de direção setorial são 3, que são os departamentos, todos, as secretarias, todas, e o Comando de Operações Terrestres, tá? Os órgãos de apoio são as diretorias, centros e institutos integrantes dos órgãos diretamente subordinados, tá? Então, são 3 os órgãos de apoio. Também estrutura o Exército a Força Terrestre e os comandos militares de área, e 7 as entidades vinculadas. Ele faz esse adendo aqui para a consultoria jurídica adjunta do Comando do Exército, tá? Que ela faz parte da consultoria jurídica do Ministério da Defesa. Tem sua competência, estrutura e funcionamento dispostos em ato do Advogado-Geral da União. Então, temos aqui então a seção 3 do RISG, das denominações. Artigo 9º. A Força Terrestre, instrumento de ação do Comando do Exército, é estruturada em tempo de paz para o cumprimento de missões operacionais terrestres em comandos militares de área. Parágrafo único. A Força Terrestre, em tempo de paz, é objeto de organização especial. Artigo 10º. Os comandos militares de área, que constituem o mais alto escalão de enquadramento das OM, são subordinados diretamente ao comandante do Exército, competindo-lhes o preparo e o emprego operacional da Força Terrestre, articulada na área sob sua jurisdição. Parágrafo único. Um comando militar de área pode compreender um ou mais grandes comandos, unidades, subunidades e, eventualmente, outras OMs. Artigo 11º. Grande comando é a denominação genérica de qualquer comando da Força Terrestre privativo de oficial general, podendo ser comando militar de área, região militar, divisão de exército, brigada, artilharia divisionária, grupamento de engenharia, grupamento logístico e comando de aviação do Exército. Parágrafo 1º. As regiões militares são grandes comandos territoriais, constituídos de um comando e de organizações militares de natureza variável. Parágrafo 2º. As divisões de exército, as brigadas, as artilharias divisionárias e o comando de aviação do Exército
constituem os grandes comandos operacionais em tempo de paz. Parágrafo 3º. As artilharias divisionárias, as brigadas de artilharia e os grupamentos de engenharia constituem os grandes comandos de arma. Artigo 12º. Artigo 12. As grandes unidades são OMs com capacidade de atuação operacional independente, básicas para a combinação de armas e integradas por unidades de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. Parágrafo único. As grandes unidades da Força Terrestre são as brigadas de infantaria e de cavalaria. Artigo 13. As OMs são organizações do Exército que possuem denominação oficial, QO e QCP próprios. Parágrafo único. As frações do Exército integrantes de uma OM são denominadas repartições internas, salvo as que são unidades, subunidades, pelotões, seções e demais escalões menores de tropa. Artigo 14. Unidade é a organização militar da Força Terrestre, cujo comando, chefia ou direção é privativo de oficial superior, exceto as subunidades independentes. Podemos ser regimento, batalhão, grupo, esquadrão de aviação, parque, base ou depósito. Parágrafo único. Os comandos de fronteira são organizações militares, comandadas por oficial superior, que reúnem elementos de comando, unidades, subunidades e pelotões. Artigo 15. Corpos de tropa são as OM que possuem a missão principal de emprego em operações militares, conforme for estabelecido pelo Comando do Exército. Artigo 16. As subunidades da Força Terrestre são denominadas companhia, esquadrão, bateria ou esquadrilha de aviação, consideradas, para todos os efeitos, corpos de tropa, podendo ser incorporadas ou independentes.